Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Na tarde de 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros entregava sua carta de renúncia ao Congresso Nacional. Forças terríveis se levantaram contra mim, alegava o 22º presidente da República em um ato que seguiria ecoando pela vida política do país por muito tempo, talvez até os dias de hoje. E é sobre esse importante evento político que completa essa semana 60 anos que o nosso ponto de pauta de hoje vai falar. Como convidado, o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, historiador de formação, mestre em História do Brasil, doutor em História Social e pós-doutor em História Política e Social, também autor de diversas obras, professor Francisco Carlos Teixeira. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são os 60 anos da renúncia de Jânio Quadros. Professor Francisco, obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. Certo. Professor, antes de entrarmos no evento da renúncia em si, eu gostaria de lhe perguntar quem era essa figura, porque o Jânio Quadros foi um fenômeno político, certo? Ele tinha algo de outsider e de mito também, e tinha uma complexidade também de uma figura que tinha sua faceta anticomunista, mas veio a receber e condecorar o ministro da Economia cubano, Che Guevara. Enfim, eu começo lhe perguntando quem era essa figura complexa chamada Jânio Quadros. É uma questão em aberto, né? É uma questão que talvez não possamos responder nunca na história brasileira, na ciência política brasileira. Nós temos que, talvez, retroceder até 1954, no suicídio de Vargas, para termos uma ideia do cenário político brasileiro e no grande buraco, no grande vazio deixado por Vargas, para entender um pouco, né, se é possível entender, né, os malabarismos de Jânio Quadros e entender essa ausência de liderança carismática que havia na política brasileira. A política brasileira tinha se mostrado, desde os anos 30, muito voltada para essas lideranças de tipo carismático, né? E Jânio Quadros ele entra nessa ausência de uma liderança carismática, principalmente pela direita, já que figuras como Vargas tinham feito o caminho da liderança carismática esquerda, né? E o seu sucessor, né, João Goulart, vinha preenchendo essa raia, esse caminho de liderança. Jânio surge como um carismático pela direita. Professor, e chegando ao evento da renúncia em si, depois eu quero lhe fazer uma pergunta a partir de uma análise de longo prazo, mas sob a luz do dia 25 de agosto de 1961, o que foi a renúncia e o que preparou o cenário para esse ato e quais foram seus desdobramentos mais imediatos? Veja, parece que agosto foi escolhido muito especialmente pelo presidente Jânio Quadros, né? Agosto remetia à tragédia getulista, né? Agosto remetia ao Dia do Soldado, a toda a panóplia militar reunida, né? Não foi um acaso, nem um clímax de uma crise especialmente forte que Jânio Quadros estava esperando. Havia como um decor, né, preparado, né, para essa renúncia.
não podemos dizer que a renúncia de Jânio Quadros foi o clímax da crise que eles estavam esperando. O país foi pego de surpresa, as Forças Armadas foram pegas de surpresa, né? O Senado, a Câmara, o Congresso foi pego de surpresa. E a surpresa fazia parte, né, dessa grande eu vou usar uma palavra que já em si guarda um juízo de valor, dessa encenação montada por Jânio Quadros. Né? Ele cria toda essa encenação, esse decor, a escolha do mês, a escolha do momento, no sentido de criar um maior impacto possível com a sua renúncia. Ele não nomeia nada em especial, ele não diz, eu não posso governar por causa do Congresso, eu não posso governar por causa das pressões dessa ou daquela instituição. Nós vemos nas crises sucessivas que acontecem, ou mesmo nas crises anteriores, que o presidente ele pode dizer que o Congresso não deixa ele governar, ou que ele está sendo pressionado pelas Forças Armadas, ou na crise atual com o presidente Bolsonaro, que ele acusa o Superior Tribunal Eleitoral, ou ele acusa o ou ele acusa. Não, agora não. Nesse caso do Jânio, ele fala em forças terríveis, mas ele nunca nomeia essas forças. Durante muito tempo se passou interrogando o Jânio Quadros sobre que forças eram essas. Né? Se chegou a falar em forças ocultas, ele fala em forças terríveis. Né? Isso. Há uma montagem, né, em torno desse momento de agosto. Perfeito, professor. E se falamos agora sobre o dia 25 de agosto de 1961, é muito comum nós ouvirmos que a história precisa de tempo para assimilar os seus acontecimentos. Então agora eu lhe pergunto, passados esses 60 anos, o que mais nós conseguimos ver e apurar sobre esse evento? O que o tempo nos ajudou a descortinar sobre a renúncia do Jânio Quadros e os eventos que se seguiram, né? Veja só, eu sou um historiador do tempo presente e talvez tenha sido um dos primeiros a abrir o campo do tempo presente no Brasil. Eu não acho que o afastamento no melhore ou torne mais fácil de compreender a história. Se diz muito que o afastamento no tempo ele acalma as paixões e faz com que a compreensão da história se torne mais fácil. Eu não sei, existem discussões muito acirradas, por exemplo, sobre a construção das pirâmides no Egito faraônico. Né? Não são 4.000 ou 3.500 anos que fazem com que as discussões se tornem mais equilibradas ou menos ferrenhas nesse sentido. Acho, em relação à renúncia do João Goulart, do Jânio Quadros, é que, em relação à renúncia em si, o que o Congresso Nacional e que a maioria das pessoas mais informadas, né, naquele momento tiveram em mente, que a renúncia era, na verdade, uma encenação de uma tentativa de golpe de Estado, e a gente aqui já se adianta a esse diagnóstico do que estava acontecendo naquele momento, hoje, né, é mais ou menos um consenso. É mais ou menos um consenso. O que o Jânio estava encenando naquele momento era a ideia de que, dada as condições do que acontecia, ele tinha
exatamente naquele momento, mandado o seu vice-presidente, né, que era João Goulart, em visita à China popular, né, a chamada China comunista, né, com a qual nós não mantínhamos relações diplomáticas naquele momento, né, e conhamos, dadas as condições de aviação, voltar rapidamente da China, naquele momento era muito difícil, levava bastante mais tempo do que hoje. Nós não mantínhamos relações diplomáticas com a China comunista. Havia anticomunismo ferrenho nas instituições brasileiras, claro, nas Forças Armadas, mas também na igreja, na imprensa, em tudo. Né? João Goulart era visto como um sucessor de Vargas. Havia um sentimento anti-Vargas ainda fortíssimo na sociedade. O sistema constitucional brasileiro era outro, o vice-presidente era eleito independente do presidente da República, então, nesse sentido, não era uma chapa, né? Então, o João Goulart não era o vice-presidente de Jânio, ele era de outra chapa, então, nesse sentido, a renúncia dele implicava na assunção da presidência da República, presidente, né, totalmente estranho àquele que a maioria tinha eleito como presidente do Brasil. Então, impedir a chegada de João Goulart, de Jango, à presidência da República era um sentimento muito importante naquele momento. Então, tudo isso tinha sido armado em direção a um golpe, né? Um golpe de impedir a renúncia, de se voltar para Jânio e fazer um acordo para que ele renunciasse à renúncia. Né? Em troco de quê? Em troco, muito possivelmente, de plenos poderes a Jânio Quadros. Certo. Professor, o senhor falou agora sobre a relação diplomática com a China, já me encaminhando para o fim. A política econômica do Jânio Quadros ela tinha duas perspectivas relativamente antagônicas, certo? Se internamente era uma política econômica tida como conservadora, de austeridade, externamente o presidente adotou a política externa independente, algo de caráter relativamente inédito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que foi a política externa independente e quais os reflexos dela que seguiram ecoando pelos próximos períodos após a adoção dela por parte do presidente Jânio Quadros. Nós sempre ligamos, né, a política, a chamada política externa independente a Jânio. Mas, na verdade, nós já tínhamos uma política externa independente há algum tempo. A gente já vinha praticando essa política externa independente e já jogávamos, né, com a ideia do Brasil ter uma certa autonomia e desempenhar esse papel de jogar com os blocos, né, antagônicos naquele momento da Guerra Fria há algum tempo. O fato que ficou notório e que ficou muito visível foi receber e condecorar, né, Ernesto Che Guevara, que naquele momento, né, tinha uma visibilidade muito grande pelo fato de estar a Revolução Cubana, né, no seu momento mais forte, de maior visibilidade e também de maior oposição, ou de oposição mais notória dos Estados Unidos. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, deu uma grande visibilidade à política externa brasileira naquele momento e colocou também para a oposição anticomunista um grande escândalo, uma grande visibilidade negativa, né, nesse ponto. Mas fazia parte desse
trilha sinuosa que Jânio desenvolvia. Tinha horas que ele tinha uma política, né, que era muito à direita ou muito à esquerda nesse momento. Você não tinha clareza para onde caminhava essa política. Do ponto de vista interno, ele desenvolvia uma política anticomunista muito clara, muito notória nesse sentido, né? Isso era notório. O que ele pretendia muito claramente, sem dúvida nenhuma, era organizar um golpe de Estado no qual o Congresso cedesse a ele, né, plenos poderes, né? Esse era o caminho que ele buscava com essa pretensa renúncia. Certo, professor. Pensando sobre. Na minha primeira pergunta, eu já abordei dessa perspectiva do que, especialmente a partir do fenômeno Bolsonaro, a ciência política. A partir do fenômeno Bolsonaro, não, mas de uma onda de outsiders que ocupam a política global nesse último período. Falando agora sobre também o desejo do Jânio de ter poderes irrestritos, também sobre a questão de varrer a corrupção, a questão de não ter relação com políticos tradicionais. O senhor vê algum paralelo entre o fenômeno político Jânio Quadros e o que foi o fenômeno político Jair Bolsonaro, que venceu as últimas eleições? Olha, sem dúvida nenhuma, nós sempre podemos ver esses paralelos no sentido de personagens que fazem sua carreira política na denúncia da corrupção, né? Lembramos que a propaganda política de Jânio estava baseada em varrer, né, a corrupção. O slogan musical dele, a televisão começava a fazer um amplo penetração no Brasil e tinha um slogan do varre, varre, vassourinha, né? E aparecia uma vassourazinha varrendo a sujeira e o bottom dele era um bottom com uma vassourinha. Né? Isso tinha um efeito fantástico, né? Principalmente por causa das acusações contra Juscelino Kubitschek, né? E de que a construção de Brasília tinha cobertado, né, uma rede gigantesca de corrupção, né? Então, o varre, varre, vassourinha era o símbolo de varrer a corrupção no Brasil nesse sentido. Essa simbologia, né, da vassourinha era muito significativa. E ela aparece sempre, né, como um símbolo ou uma simbologia de que essas figuras estão longe do mundo político, são totalmente novos, não pertencem, né, ao mundo da corrupção, ao mundo tradicional da política, né? Isso sempre é perigoso, porque desqualifica a política e acaba tentando desqualificar, né, a forma de participação política, que é a única forma nas sociedades complexas de você gerir um país. Perfeito. Professor, como última pergunta, para além da instabilidade que se gerou a partir do não desejo de setores, especialmente das Forças Armadas, de que o João Goulart tomasse posse, e o que nos levou a uma ditadura militar, para além disso, existem efeitos que a gente vai sentir nos próximos anos e vão ecoar até os dias de hoje da renúncia do Jânio Quadros? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, primeiro, a renúncia dele, né, cria um impasse político de grandes proporções que, na verdade, está se repetindo nos dias de hoje da mesma forma que aconteceu em 61. Quer dizer, quando se estabeleceu um veto por parte das Forças Armadas à posse de João Goulart, né, que era o vice-presidente eleito, né, se propôs, né, um parlamento
como solução. Na ocasião, foi a maestria da capacidade de negociação de Tancredo Neves, que vinha desde a época que foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, do último governo de Getúlio Vargas, na década de 50, né? Tancredo como um grande negociador, evitando um golpe, tentando salvar as instituições em risco. Ele propõe essa medida paliativa e consegue montar essa arquitetura institucional do parlamentarismo, que é superada no plebiscito quando retorna-se ao presidencialismo, e aí os militares não vão aceitar, e em 64 vem o golpe. Quando a gente vê o crescimento da candidatura Lula, né, novamente se tem um veto, né, a um resultado da vontade geral, da vontade expressa no voto. E, novamente, parece que há um veto a essa vontade da nação, da vontade geral, né? Nesse sentido, e se fala, novamente, num semipresidencialismo ou uma solução desse tipo. Semipresidencialismo é, novamente, uma forma qualquer de partilhar o poder executivo com o parlamento, com o Congresso, ou seja, é um parlamentarismo ou um semiparlamentarismo, ou, se quiser, um semipresidencialismo. Quer dizer, a gente volta àquela solução lá do início dos anos 60. E nós sabemos como isso termina, né? Embora a história não ensine nada, a história mostra como se já errou. Né? Ela não vai ensinar a acertar, mas ela mostra como já se errou. Então, na verdade, essa crise institucional que a gente está vivendo agora, ela é no início dos anos 60, e a gente sabe para onde ela leva. Perfeito, professor Francisco Carlos Teixeira. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu agradeço a vocês o convite, fico à disposição. Certo, professor. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do historiador, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, historiador, mestre em História do Brasil, doutor em História Social e pós-doutor em História Política e Social, também autor de diversas obras, professor Francisco Carlos Teixeira. Essa edição do Ponto de Pauta, que, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.